Olá, estudantes da Escola de Neilândia. Aqui quem fala é a sua professora de arte, Daniela Barcelos, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão do primeiro bimestre. Pegue seu livro, capítulo 1, página 5, e tudo começa a partir de um ponto. O ponto é o menor elemento da linguagem visual. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, pequenos ou grandes. Eles são classificados em três: o ponto geométrico, ponto gráfico e o ponto físico. O ponto geométrico são aqueles que representam a medida de comprimento, a largura ou a altura. O ponto gráfico é um elemento que serve para caracterizar volume. Quando ele se apresenta só, transmite uma sensação de unidade. Quando acompanhado por outros pontos de vários tamanhos, transmite uma sensação de movimento. Já o ponto físico é aquele que ocupa lugar no espaço, que pode ser uma laranja, uma bola, um limão. Observe essa obra, A Canção de Rouxinol à Meia-Noite e A Chuva da Manhã, de Joan Miró. Esse pintor, ele fez essa obra na fase final da sua vida. Usou elementos de uma linguagem artística como pontos, linhas, símbolos e, além do mais, usando muito o branco e o preto. Ele começou já no final da sua vida, a usar elementos mais simples. Como ponto, a gente observa aí o ponto gráfico, que é aquele ponto que caracteriza várias características do volume. A gente tem vários tamanhos de pontos aí, pontos pequenos, pontos grandes, que dão essa dimensão, dão esse movimento na obra. E essas cores contrastantes, o branco, o preto, o vermelho. Ainda sobre o ponto, nós temos aqui o Homem Vitruviano, que é baseado numa famosa passagem do arquiteto romano Vitrúvio, na sua série de 10 livros intitulado De Arquitetura, um tratado de arquitetura em que, no terceiro livro, ele descreve as proporções do corpo humano masculino. Então, o Leonardo da Vinci, que foi o realizador desta obra, desse desenho, dessa proporção do Homem Vitruviano. O Vitrúvio, ele teve a ideia, ele fez os escritos, deixou seus estudos, e Leonardo da Vinci transformou aquilo que o Vitrúvio não conseguiu fazer. Leonardo da Vinci veio com as suas proporções e fez essa obra, com a finalidade de mostrar a perfeição do homem, a proporção do homem. Então, essa ilustração do Homem Vitruviano é uma obra feita a partir de cálculos matemáticos. A área total do círculo é equivalente à área do quadrado. Em termos simbólicos, o círculo está ligado à noção de movimento, ao mundo espiritual, ao passo que o quadrado simboliza a estabilidade, o contato com o mundo terreno, os 4 elementos da natureza e a posição dos ventos. O centro do desenho é o umbigo. E as proporções do corpo foram desenvolvidas em base no raciocínio matemático que busca o ideal de beleza e harmonia. Vamos lá. Ainda sobre os pontos, esse elemento da linguagem visual, esse menor elemento da linguagem visual, nós temos aqui um estilo de pintura, uma técnica de pintura que foi utilizada nasceu em reação ao impressionismo, que era aquela pintura tradicional, defendendo que as nuances da luz devem ser obtidas através da decomposição das cores. A técnica utilizada pelo pontilhismo sugere que, em vez de pinceladas contínuas, que era o caso do impressionismo e dos outros movimentos, outros estilos artísticos, técnicas de pinturas, em vez de pinceladas contínuas, o pontilhismo defende, ele se apropria, ele utiliza, ele acredita que devem ser feitos pequenos pontos, de cores justapostos, que se sobrepõem, que proporcionem de longe o efeito desejado pelo pintor. São os olhos dos espectadores que assimilam esses pequenos pontos, gerando tons intermediários na construção da imagem. Então, eu observo de longe o quadro, eu vejo ali a obra, a pintura, e quando eu aproximo, eu vejo a matéria, eu vejo a tinta, eu vejo os pontos, eu vejo como ela foi feita.
né? Como ela foi realizada. Olha, por exemplo, aqui você está observando, quando eu aproximo a imagem, você percebe os pontos, percebe as nuances de cores, a sobreposição desses pontos. Se eu quero obter um laranja, então eu faço uma sobreposição do amarelo com o vermelho, as duas cores primárias, e eu obtenho ali, né, de longe eu percebo que eu tenho um laranja. Quando eu aproximo, eu vejo as tintas, eu vejo as cores, eu vejo os pontos. Mas de longe eu tenho uma imagem como um todo, eu tenho um tom, né, que é esse efeito visual, que é os meus olhos que percebem, né, de longe, o espectador, o observador que percebe essas cores. Mas o artista, ele faz isso através dessa técnica de pintura no pontilhismo. Tá? Mais adiante, no capítulo 4 do nosso livro, nós vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre cores, nós vamos estar entendendo melhor a ideia desses artistas, né, de trabalhar com as cores complementares, as cores primárias, as cores secundárias, para obter o tom desejado. Nós vamos ficar por aqui, tá? Até a próxima.